Leila Pereira manda recado direto aos rivais. Felipe Melo avalia a eliminação do Palmeiras. E depois de todo esse sofrimento, quanto o Palmeiras faturou no Mundial de Clubes? Nós vamos falar de tudo isso e no final do vídeo vamos analisar como é que fica o elenco alviverde sem Paulinho e Estevão. Bora direto pro Instagram da Leila Pereira. De volta ao Brasil com o coração apertado, mas orgulhosa de tudo que vivemos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos nossos torcedores que estiveram acompanhando os nossos jogos nos Estados Unidos e também os que estiveram torcendo de todos os lugares do Brasil e do mundo. Sim, o Palmeiras é gigante, sim, nossa torcida é gigante. Eu quero agradecer a todo o nosso elenco, comissão técnica, profissionais do clube e parceiros que organizaram nossa impecável logística. Não tenho dúvidas que todos fizeram o máximo, fizemos o melhor que poderia ser feito. Foram dias intensos de muito trabalho e dedicação, não fomos passear nos Estados Unidos. Não conseguimos chegar à final da Copa do Mundo de Clubes, mas o que é muito importante, participamos deste evento fantástico onde nossa marca e nosso trabalho foi exposto para o mundo. Não vivemos de glórias passadas, valorizamos nossas conquistas do passado, mas queremos mais, vivemos o presente. Temos um profundo orgulho do hoje e de estarmos sempre disputando e conquistando títulos. De hoje sermos um clube respeitado, por pagar em dia seus compromissos, olha a cutucada. De hoje sermos um clube superavitário, profissional e transparente. De hoje revelarmos jogadores fantásticos e sermos hoje um clube com credibilidade. Fiquem calmos, temos muito a conquistar este ano. Não deem ouvidos àqueles que vivem de glórias passadas, porque não conseguem conquistar nada relevante nos dias de hoje. Rapaziada, que pancada, né? Um tapa na cara de todos aqueles torcedores rivais que estão cutucando os palmeirenses. Pois é, Palmeiras é um clube superavitário, Palmeiras revela craques, Palmeiras tem credibilidade no mercado. Será que os nossos rivais têm? Agora bora direto analisar o que o Felipe Melo falou da eliminação do Palmeiras e principalmente do goleirão Everton. O que o Felipe Melo falou aí sobre a eliminação do Palmeiras. Fala, meu povo, começando o dia hoje, cafezinho com xarope para a garganta. Pessoal, Flusão passou, ontem o Palmeiras acabou sendo eliminado para o Chelsea. Não é o fim do mundo, porque o Palmeiras não jogou contra qualquer time, jogou contra o Chelsea. Mas eu fiquei com a sensação de que o Palmeiras poderia ter passado, poderia ter feito um pouco mais, sabe? Fiquei com essa sensação, cara. Se apertasse um pouco mais, sabe? Não vou falar de tática aqui, porque agora não cabe fazer isso aí. Mas poderia ter feito um pouco mais, assim. E a bola do segundo gol, a meu modo de pensar, era defensável. Era defensável. Um poder de reação mais rápido ali, eu acho que ele poderia defender. Rapaziada, o Felipe Melo não foi clubista e nem ficou com muita frescura, né? Eu concordo com tudo que ele falou, por incrível que pareça, acho que pela primeira vez na minha vida. A bola era defensável, o Everton falhou, o Palmeiras não jogou bem, mas dava pra ganhar do Chelsea, dava pra passar, e assim, o jogo foi decidido realmente numa desatenção do Palmeiras, uma besteira que eu tenho certeza absoluta que o Palmeiras não vai repetir na Libertadores, tá? Agora, fica aquela pergunta, né? Com todo esse cenário, com toda essa tristeza que a eliminação causou, o que o Palmeiras leva pra casa, além da experiência e além da vitrine que os jogadores realmente ganharam, né? Richard Rios, por exemplo, já tá sendo cotado até na Internazionale. Pois é, o Palmeiras leva pra casa uma bolada. Vamos dar uma olhada nisso aqui. O Palmeiras chegou nas quartas de final, né? Então, com essa chegada até as quartas de final, o Palmeiras, vamos falar em dólar, depois a gente muda tudo. O Palmeiras, a receita bruta do Palmeiras foi 39,83 milhões de reais, isso em dólar hoje, né? Porque é complicado a gente falar, porque muda, né? Muito, mas isso daria 215 milhões de reais. Aí eu sei, tem a tributação. Aí o que acontece? Tem uma tributação de 30% lá dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos taxa em 30% e o Brasil em 15%.
E aí, nessa conta, e aí eu inclusive espero que os amigos contador, né, que tenham, especialmente contador, se for nessa área esportiva e tal, segundo o que eu pesquisei, esse 30% realmente dos Estados Unidos não tem como se livrar, né? Então, contando esse 30%, esse valor de 39 milhões cairia para 27,88 milhões, né? Que daí já iria na casa, acho que dos, deixa eu ver, 27,3, na casa dos 150 milhões. Aí entraria os 15% ou não? Segundo algumas pesquisas, alguns especialistas que eu li, tem uma parada chamada crédito tributário que faria com que o Palmeiras, né, os clubes brasileiros de maneira geral conseguissem, né, burlar não, né, conseguissem não precisar pagar esse 15% porque já tem um crédito. Na verdade, eles vão se creditar. É mais ou menos assim que funciona. Há um débito e há também um crédito de imposto. Nesse crédito, esses 15% eles vão cair. Não vai ser tudo isso. Mesmo assim, pelo amor de Deus. Crédito tributário aí, enfim, os clubes... isso daí é questão realmente monetária, questão contábil, assim, de um nível acima, né? De um nível, até dentro de uma pesquisa aqui, ó, o Palmeiras não pagará 15% no Brasil, pois já pagou 30% nos Estados Unidos, e vai usar isso como crédito. O resultado, o clube traz 27,88 milhões, né? Que no caso aí, como eu falei, dando 150 milhões. E aí, segundo eu vi aqui também, caso, né, esse imposto seja inserido aí de 15 milhões, de 15%, desculpa, seria aí o total de 5,97, né? Então daria ali, por exemplo, vamos colocar aqui 21 milhões, por exemplo, o Palmeiras já cairia para uns 103, 120. Então o Palmeiras deve ficar na casa ali dos 120 a 150 milhões de reais. E tem um outro detalhe, tá? O Palmeiras teve um custo muito grande com a logística. O transporte, a estadia, tudo isso teve custo, tá? Por mais que o Palmeiras tenha utilizado a base de alguns clubes americanos, utilizou o Eagles, se não me falha a memória, né, de futebol americano, mesmo assim há um custo e esse custo é relevante. Mesmo assim, rapaziada, pensa comigo. 120, 130 milhões de reais é bastante dinheiro, né? E é um dinheiro que não estava sendo esperado pela contabilidade palmeirense porque ninguém sabia se a gente ia passar da fase de grupos. É muita grana, o Palmeiras é superavitário e pode utilizar esse recurso para contratar jogadores. Aliás, nós vamos precisar. Sabe por quê? Eu vou te mostrar aqui como fica o elenco alviverde após a lesão confirmada do Paulinho, ele não joga mais esse ano, né? E principalmente após a saída do Estevão. Dá uma olhada comigo. Aqui, né? Deixa eu ver se já saiu o Estevão. O Estevão ainda tá, mas tira Estevão, né? Tira Estevão e Paulinho. Então o nosso ataque vai ficar Bruno Rodrigues, que ainda não tá recuperado, nem sei como vai ser, né, a questão dele. Facundo Torres, Flaco Lopes, Luigi, Thales e Vitor Roque. Então não dá. Vamos ser honestos aqui, não tem condição. Luigi é um garoto, muito bom de bola, mas um garoto. Não dá pra jogar responsabilidade nele. Thales a mesma coisa. Bruno Rodrigues está voltando agora e ninguém sabe, é uma incógnita. Pode ser que ele não volte a jogar futebol. Vitor Roque está numa fase horrorosa, não podemos contar com ele. Flaco Lopes é um bom jogador, mas ainda não tem aquele... Sabe aquele molho? Tá faltando molho no Flaco Lopes. Tá faltando aquela qualidade, aquele talento, aparecer nas horas que o Palmeiras realmente vai precisar dele. E o Facundo Torres todo mundo já viu que ele pode entregar, é um bom jogador, mas não vai resolver, né? Então hoje o nosso ataque, e aí tem o Felipe Anderson que pode jogar mais ali pra frente, né, o Maurício e tal, mas o ataque, né, enfraqueceu pra caramba, tipo assim, se até ontem a gente tinha Estevão, Vitor Roque e Paulinho à disposição, agora a gente tem muito pouco. O ponta aqui, Luigi Facundo, talvez, né? O Thales é mais centroavante, o Vitor também pode jogar de ponta, mas enfraquece muito perdendo esses dois caras, né? Estevão aqui. O que o Abel deve fazer é infiltrar o Maurício, né? Maurício deve jogar em uma das pontas, mas não é o ideal, né? O Maurício pra mim é meia, camisa 10 ali, não dá pra jogar de ponta. E é muito complicado, né, rapaziada? Porque, de maneira geral, o Palmeiras tem caixa, tem uma estrutura europeia e não tem jogadores à altura. Tá? Tem vídeo aqui no canal falando disso. Então tá sendo sondado o Ramon Sosa. 70 milhões de reais num jogador, assim, incógnita também. Vale a pena?
Complicado. Palmeiras precisa sim ir pro mercado, precisa dar uma oportunidade sim, e deixar o Anderson Barros trabalhar. Deixar ele tentar trazer um nome de peso. É o que eu falei, meu. Pega essa grana, investe um caminhão de dinheiro em um cara, mas o cara que resolva. Um Gabriel Jesus da vida, um Roberto Firmino. Vai pra cima e traz alguém que vai fazer a diferença, porque o Palmeiras vai precisar. Esse é o momento de mais dificuldade que eu acho que o Palmeiras vai ter com o elenco. E é boa, a gente não tem ninguém à altura do Paulinho ou do Estevão. Ninguém. Vamos depender aí do Maurício improvisado, Felipe Anderson jogando na ponta, e aí o Rafael Veiga se recuperar o talento, tá? Ah, e tem um detalhe. Se o Richard Rios sair, o que a gente vai fazer? Rapaziada, tá complicada a nossa situação nesse momento. Há de se pensar em uma reformulação. Vai pro Chelsea e o Paulinho pela cirurgia. Então o Palmeiras não tem que contratar só o Ramon Sousa. Não tem que contratar. O Palmeiras precisa fazer um investimento mais pesado aí. Né? Acho que tá muito claro olhando aqui que o Palmeiras. Já gastou bastante? Gasta mais. Gasta mais porque não tem a menor condição da gente passar o restante da temporada com essas opções. E gosto do Facundo, do Luiz, do Thales, do Vitor Roque, do Lopes. Não tô falando que os caras são ruins, eu tô falando que não me parece opções para um time que vai disputar a Libertadores, que vai disputar a Copa do Brasil e vai disputar Brasileirão. A gente ainda tá nas 3 competições. É difícil, é quase impossível ganhar as 3 competições? Sim. Mas a gente ainda tá nelas. Então a gente ainda tem que considerar que a gente está em 3 competições e hoje as opções não são, para mim, o suficiente. Então o Palmeiras vai ter que ir no mercado, vai ter que pegar essa janela aqui, se virar, gastar mais uma grana aí. O Sousa, o que tudo indica, deve ser confirmado. Não teve nenhum nome assim muito que a gente ouviu de assim, pô, tá perto, o Palmeiras não teve nenhum. A diretoria do Palmeiras trabalha em silêncio, a gente sabe disso, eles não gostam de ficar revelando contratação, mas por favor que estejam trabalhando mesmo, tá? Porque o Palmeiras vai precisar. Então é isso, rapaziada, mais uma vez obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, já somos quase 600 apaixonados pelo Palmeiras, apaixonados por futebol, e é muito bom e muito gratificante ler cada comentário, até aqueles que são cornetas, sabe? É muito legal de acompanhar e de ter nesse espaço um caminho amplo e livre de comunicação. Sempre dentro dos limites da lei, mas que a gente possa trocar ideia e debater. Muito obrigado pela sua companhia e um forte abraço.